Eu sou o Seth e sejam bem-vindos ao canal Setland. Deixe o like e se inscreva no canal para novos relatos. E vamos começar. Esse relato foi enviado pelo inscrito João, que viu o vídeo anterior e se lembrou que seu pai tinha uma história parecida. Se você tem uma história parecida, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Algumas cidades tranquilas do interior podem esconder algo maligno. Meu nome é João e este relato aconteceu com meu pai na década de 80. Eu escrevi como um conto para ficar mais fácil de você narrar. O meu pai sempre falou que a cidade onde ele cresceu, São Borja, era um lugar bem tranquilo, daqueles onde todo mundo conhece todo mundo. As casas eram simples e as ruas de terra. Era uma vida pacata, mas como em todos os lugares, existiam histórias que faziam as pessoas fecharem as portas mais cedo quando o sol se punha. O mais estranho da cidade era um homem chamado Antenor. Ele morava em uma casa velha e afastada, sozinho, e mal falava com os outros moradores. O pessoal da cidade dizia que ele era esquisito, mas ninguém sabia exatamente o motivo. Quando meu pai era criança, ele via o Antenor quase todos os dias, indo e voltando pela estrada de terra que passava na frente da casa onde ele morava com meus avós. Uma coisa que sempre chamou a atenção do meu pai era que, de vez em quando, Antenor sumia por dias, até semanas. Ninguém sabia para onde ele ia, mas quando ele voltava, parecia mais fechado ainda. Com o tempo, começaram a circular rumores de que ele praticava coisas estranhas. Ele ia para a mata e se perdia por lá por semanas. E foi aí que o nome do famigerado livro de São Cipriano começou a aparecer nas conversas. O tal livro era um verdadeiro mistério no Brasil naquela época, muito famoso. Diziam que ele tinha poderes terríveis, capazes de invocar entidades e realizar desejos sombrios. Meu pai ouviu essas histórias e, sendo curioso como toda criança é, sempre quis ver o tal livro, mas nunca teve coragem de se aproximar demais da casa do Antenor. Uma noite, enquanto voltava para casa depois de brincar com seus amigos, meu pai viu uma luz estranha vindo da casa do seu Antenor. Movido pela curiosidade, ele decidiu se esconder atrás de uma árvore e observar. Foi então que ele viu seu Antenor saindo da casa com uma pequena caixa de ferro. Meu pai, mesmo com muito medo, continuou espiando. O senhor Antenor seguiu pela estrada em direção ao rio, e meu pai seguiu ele à distância. Quando chegaram à beira do rio, o seu Antenor parou, colocou a caixa no chão e abriu. De dentro saiu algo como se fosse fumaça, algum tipo de fuligem. E logo depois ele retirou o livro, um livro muito escuro que meu pai não conseguiu ler o que era, mas ele me disse que provavelmente era o tal livro do São Cipriano. O velho começou a falar palavras estranhas, em uma língua que meu pai nunca tinha ouvido antes. De repente, a água do rio começou a se agitar. Uma figura feita de algo como fumaça, fuligem, começou a sair de dentro da água. O meu pai dizia que era algo que não era desse mundo. Foi uma das coisas mais bizarras que meu pai já viu. Ele disse que aquilo não era desse mundo. Era uma sombra negra que surgia das águas. Meu pai ficou apavorado e não conseguiu se mover. Ele viu aquela criatura começar a tomar forma. Era alta, esquelética, e começou a rodear o seu Antenor como se estivesse ao seu comando. O meu pai queria fugir dali, mas como estava com muito medo, parecia que seus pés estavam pregados no chão. Seu Antenor, por outro lado, parecia em um controle total da situação. Quando a criatura se aproximou mais do Antenor, meu pai conseguiu se soltar do transe e correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Naquela noite, o meu pai contou para os meus avós o que tinha visto, mas ninguém acreditou no que meu pai disse, porque ele era uma criança na época e os adultos só acharam que era algo da imaginação dele ou algo que eles não gostariam de falar sobre. O meu pai sabia que ninguém ia acreditar, e o medo que seu Antenor soubesse que ele tinha visto naquele dia era grande demais. Mas o episódio marcou profundamente na mente do meu pai. Toda vez que uma névoa se formava na região por causa dos rios, ele se lembrava daquela visão.
Com o passar dos anos, seu Antenor continuou a viver a sua vida estranha e misteriosa. Até que um dia, do nada, ele desapareceu. Não houve despedidas, não houve sinais de que ele estava indo embora. A única coisa que ficou foi sua velha casa à beira do rio, que rapidamente caiu em ruínas. Alguns dizem que ele levou o tal do livro do São Cipriano com ele, mas outros acreditam que ele escondeu em algum lugar da cidade, esperando voltar e pegar esse livro. Até hoje meu pai fala sobre aquela noite. Ele nunca se esqueceu do que viu, e sempre disse para tomar cuidado com pessoas que vivem isoladas, porque nunca se sabe os segredos e sombrios que elas podem estar guardando. E assim termina o relato do meu pai. Em toda a cidade, há pessoas reclusas, aquelas pessoas que são famosas por andar pela cidade, que ninguém sabe muito bem o que faz da vida. Será que alguma delas esconde algum segredo maligno? Deixo aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o e-mail para que você também possa enviar o seu relato para que ele seja narrado aqui no canal. Se você gostou desse relato, deixe o like e se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e vamos para uma próxima história. Oi, meu nome é Mariana e eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito estranha que aconteceu comigo alguns meses atrás, quando eu estava voltando uma visita à minha amiga no bairro Santa Teresa, aqui em Belo Horizonte. Eu estava indo para casa e era por volta das 11 da noite. Eu peguei um ônibus de sempre, achando que ia ser uma viagem normal, mas o que aconteceu foi tudo menos normal. Tudo começou de boa. O ônibus foi passando por ruas conhecidas, até que entrou num túnel que eu nunca tinha visto antes. Achei muito estranho porque eu conheço bem o caminho, e eu nunca tinha passado por aquela área ali. Mas sabe como é, né? Às vezes eu peguei o ônibus errado, então eu ia esperar ele dar a volta e me deixar no ponto que eu peguei ele. O túnel era longo, mais longo do que qualquer outro que eu já tinha passado na cidade. E tinha uma névoa muito esquisita lá, como se o ar tivesse pesado. O mais esquisito foi a sensação de que o tempo estava parado, sabe? Eu olhava em volta e as coisas pareciam meio distorcidas dentro do ônibus. Como se fosse um daqueles espelhos de circo, sabe? Que deixa as coisas meio distorcidas. Parecia que a gente estava dirigindo lá dentro por horas. Quando finalmente saímos do túnel, a paisagem que eu vi do lado de fora não era a que eu esperava. Ao invés de estar perto da minha parada, perto de casa, ou voltado para o bairro onde eu peguei o ônibus, era um lugar totalmente diferente. Eu estava perto da Praça da Liberdade, a uns quilômetros de onde eu deveria estar. Foi como se o túnel tivesse teletransportado o ônibus para outro canto da cidade. Eu fiquei totalmente confuso e um pouco assustado. Eu desci na primeira parada que eu consegui e voltei para casa de táxi. Eu ainda tento entender o que aconteceu naquela noite. Até hoje eu não sei explicar como isso foi possível. Eu nunca mais vi aquele túnel de novo e sempre que eu conto essa história as pessoas ficam meio incrédulas, sabe? Mas eu sei o que eu vivi. Por isso que eu decidi compartilhar aqui com vocês hoje. Esse foi o relato de hoje. Se gostou desse relato, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Eu deixo aqui na descrição o e-mail para que você possa enviar as suas histórias e seus relatos. Até a próxima, viajante.